Olá! Li essa frase essa semana e achei ela tão interessante que é a seguinte, que para que não te magoem, seja seletivo. Essa frase coloca muito na tua mão a responsabilidade de você administrar as mágoas que você sente. Porque a mágoa envolve duas pessoas, envolve a pessoa que te magoou, que te decepcionou e envolve você que foi magoado. Como a gente não pode controlar o comportamento das outras pessoas, a gente pode controlar o próprio sentimento, a própria percepção, a própria forma de reagir às coisas que acontecem e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tenho esse canal para falar de psicologia, de comportamento, das coisas que afetam o dia a dia da gente e apresentar para vocês o psicólogo como essa figura, esse profissional que pode trabalhar contigo essas questões emocionais, comportamentais, fazer algumas mudanças que muitas vezes são tão necessárias e muitas vezes a gente não pensa nesse profissional para fazer nossa terapia, nossa análise, o nosso desenvolvimento de novos padrões de comportamento e de pensamento e que pode ajudar muito na vida da gente aí pra gente ser feliz. E nesse tema de mágoa, quero começar falando um pouquinho do que é mágoa, entender um pouquinho do que é, de mais ou menos como funciona, falar de algumas atitudes que magoa e como vencer a mágoa. Primeira etapa, então, o que é mágoa? Dizem que mágoa é o resultado de um ato indelicado que decepciona. É interessante como a decepção ela está muito ligada no sentimento de mágoa. E a decepção ela é justamente a quebra de expectativa. É justamente você, tá contando com alguma coisa de alguém e essa coisa não vem, ou vem uma coisa contrária, ou aquela coisa que você, nossa, eu jamais imaginei que essa pessoa faria isso. Porque quando você imagina, quando você está esperando, quando você já sabe que a pessoa é desse tipo, de fazer esse tipo de coisa, você não se magoa. Você pode ter outros sentimentos, você fica com raiva, você fica, claro que você não gosta quando faz alguma coisa ruim, mas ela não te magoa, porque você já sabia, disso. E aí entra essa característica interessante da mágoa, porque a mágoa ela costuma ser um desconforto que dura muito tempo, às vezes uma vida inteira. É diferente de outros sentimentos que pode ser muito forte, muito intenso, mas costuma ter uma duração menor. O tempo costuma ser mais favorável em dar uma abrandada em outros sentimentos, como raiva, como outras coisas. Mas a mágoa ela tem essa coisa de perdurar, de você guardar, de ficar na memória, de te afetar de uma forma mais profunda emocionalmente. E a mágoa não é um sentimento só, não. Ela tem alguns componentes. Ela tem o rancor como componente, a raiva, a tristeza. Ela é uma mistura, de um caldeirão de coisas que acontece aqui no coração da gente quando alguém faz alguma coisa que magoa. Agora, tem as pessoas que magoam intencionalmente, que ela quer te perturbar, ela quer te ferir, ela quer te chacoalhar, ela quer... e normalmente a pessoa que quer fazer isso, ela quer te ferir, ela tem algum benefício próprio por trás disso. A pessoa que te magoa intencionalmente, ela não faz... Às vezes faz, o que eu falar, ela não faz só para te prejudicar. Não, sim faz só para te prejudicar, porque ela tem um sentimento de ganho, em paralelo a isso que ela está fazendo. Mas tem as pessoas que te magoam sem intenção, ela não queria te magoar, ela não estava nem imaginando que aquilo ia estar te magoando. Mas acontece, e essas situações são aquelas onde fortemente tinha a expectativa. Porque a gente costuma olhar algumas pessoas, se não a maioria delas, muito pelo nosso prisma pessoal, pela forma que a gente acha que a pessoa deveria ser, e a gente acaba olhando uma pessoa e tendo uma construção mental de uma pessoa que não é a verdadeira, não é ela de verdade, é o que você construiu dela, é o que você queria que ela fosse, que você imaginou que ela seria. E muitas vezes isso não corresponde à realidade. Então você fica construindo e fala assim, mas como é que a gente faz para não construir? É tentar ser um pouco mais observador, é tentar não colocar tanta expectativa na outra pessoa e deixar a pessoa se expressar para você entender exatamente como é essa pessoa, o que ela tem para oferecer.
para você não ter essa quebra, né, da expectativa, porque é uma boa receita para você não se magoar. Você não dá tanto poder para quebra de expectativa. Ou tanto entender que existe a possibilidade que mesmo que a gente não consiga evitar tudo, mas se você já botar na sua planilha emocional aí, mental, de que eventualmente as pessoas podem fazer alguma coisa que vai estar mostrando de fato quem ela é e que não corresponde à sua expectativa, e entender que era só a sua expectativa, aí você vai estar tanto respeitando mais a outra pessoa, aceitando os defeitos dela, porque todo mundo tem, e aceitar o defeito não significa que você vai gostar desse defeito, que você vai dizer que tudo bem. Não, aceitar o defeito é reconhecer e validar e dar o direito a outra pessoa de ter defeitos, de não ser exatamente aquela coisa maravilhosa, perfeita que você gostaria que ela fosse. Porque não é ruim a gente querer pessoas maravilhosas e perfeitas, é bom, significa que a gente tem alguma coisa dentro da gente que procura o bom, né? Isso é legal, mas se deixar que só isso aconteça dentro da tua cabeça, na construção mental dessa pessoa, tá dando sopa pro azar, tá permitindo que de repente essa pessoa te decepcione muito, sim. E próximo item. Atitudes que magoam, coisas que costumam ser mais, né, fortes ali. Alguns exemplos. Um é mandar outra pessoa calar a boca. Numa discussão, quando você faz isso, ou quando fazem isso com você, você está anulando a outra pessoa. Quando mandam você calar a boca, a pessoa está te anulando. Ela está tirando o seu direito de se expressar, de falar o que pensa, de falar o que sente. É claro que a melhor das hipóteses é quando duas pessoas não estão conseguindo conversar, não estão conseguindo se comunicar, entender, se fazer entender. É hora de encerrar aquela conversa, aquela discussão, e deixar para um outro momento. É muito melhor do que chegar nesse ponto de mandar alguém calar a boca, de invalidar o direito da outra pessoa de expressar, de falar o que ela sente, porque todo mundo tem o direito de falar. Você pode não gostar. E aí o teu direito de reagir ao que você não gostou tem limitação. A pessoa fala, mas pode falar o que quer, eu não posso reagir. Então, você também pode falar o que você quer. A outra pessoa também teria o direito de te respeitar. O direito, ou seria muito interessante se ela respeitasse todas as suas opiniões, mas muitas vezes a gente não está falando opinião, não. Muitas vezes cai nesse caminho da ofensa, que é o próximo item. Adjetivos ofensivos são um outro tipo de coisa que costuma magoar muito, quando você consegue dar nomes para a pessoa, caracterizar ela ela como um todo, por uma das características que ela tem, você considerar ela... Eu não vou nem dar exemplo, que eu acho que é muito desagradável. Eu acho que quando eu falo adjetivos ofensivos, você consegue imaginar todos os adjetivos. É você caracterizar a pessoa por uma questão física ou por uma coisa que alguma vez ela falou ou fez na vida. Pronto, você já bota um carimbo na testa da pessoa e começa a se referir a ela por conta desse evento isolado em algum dado momento da vida dela, e começa a considerar que ela é aquilo, quando ela foi aquilo num dado momento, ou quando ela tem aquela característica, mas aquilo não é ela é um ser muito mais complexo, muito mais que aquilo. Então, quando destroem o teu amor próprio, é uma coisa que magoa muito, que costuma ser aquele tipo de coisa que perdura. Não se importar com o outro é uma coisa que magoa muito, quando você percebe que não estão se importando com você, principalmente quando o teu sentimento por essa pessoa é muito forte. Quando você tem, né, o seu sentimento bom, você quer o bem dessa pessoa, você quer ela próxima de você, quanto mais você tem, de novo, as expectativas que tem alguma coisa boa, e você percebe que essa pessoa não se importa contigo, costuma magoar muito, que é de novo uma quebra de expectativa muito grande. Você fala, pô, mas eu tô dando tanto amor para essa pessoa, oferecendo tanto amor, e ela não me retribui, ela não se importa comigo, ela é ingrata, né? Ingratidão é um outro item que costuma magoar muito. E é justamente esse mesmo item da quebra de expectativa. Então, como é que a gente pode começar a trabalhar a vencer a mágoa, superar as mágoas?
O primeiro passo é reconhecer, é você conseguir descrever o que está passando dentro do teu coração, você conseguir nomear o teu sentimento, colocar ele às claras, você reconhecer que ele existe, porque você não consegue superar uma coisa que você nem reconhece que existe. E muitas vezes a terapia, ela tem um componente muito grande nesse ponto, de ajudar a pessoa a reconhecer os próprios sentimentos, porque senão ela chega, ela tem todo um discurso enorme de reclamação, de insatisfação, e ela não consegue dar nome àquilo, não consegue dizer, eu sinto uma mágoa profunda dessa pessoa, daquela pessoa. Enquanto ela não reconhece isso, não tem como ela trabalhar essa mágoa, ela nem diz que ela existe, você não vai conseguir superar uma coisa que você não sabe que existe. O segundo passo é perdoar, mas naquele sentido de perdoar, perdoar é uma coisa que faz um bem muito maior para a pessoa que está perdoando do que para a pessoa que foi perdoada. E muitas vezes as pessoas resistem em perdoar por conta disso. Eu não vou dar benefícios a quem me fez mal. Você não está dando benefício nenhum para outra pessoa, você está dando benefício a você. Porque perdoar não é dizer que o que a pessoa fez não foi importante. Não é esquecer. Esquecer ninguém esquece, é desligar assim não desliga. Perdoar é você combinar com você mesmo que você vai se desligar daquele sentimento ruim daquilo que aconteceu e que já foi, já aconteceu, não dá para se desfazer. É possível que eventualmente alguém tente desfazer ou amenizar o dano daquilo, né? Você pode aceitar ou não. Se você aceitar, vai ser muito bom para você. Se você permitir que essa pessoa venha e se retrate e faça alguma coisa, porque aí você vai estar ajudando, dando mais força para esse se desligar da outra pessoa, que quando você perdoa, você se desliga, você deixa ela aí e você vai também. Então é perdoar nesse sentido. E por fim coloquei uma listinha de coisas para a gente observar que ajuda muito a você ser seletivo, né, no que você quer para a sua vida e diminuir as possibilidades de você estar se magoando. Uma, entender que colega não é amigo, que às vezes a gente coloca expectativa, uma baita de uma expectativa em colegas e não reconhece que eles não são amigos. Você está querendo muito mais de uma pessoa que é uma situação mais casual, uma coisa mais en passant na sua vida. Você entender que lugar de ex é no passado, todos os ex, né? Ex-namorado, ex-marido, ex-colega, ex-vizinho, ex-empregador, ex-patrão. Colocar no passado, falar assim, não, já teve seu momento, já teve sua situação, agora página virou, estamos fazendo outra coisa da vida. Não insistir em alguém que não se esforça para ficar contigo, que é de novo a questão da expectativa. Quando você fica insistindo numa pessoa que vem, fala 2, 3 palavrinhas bonitas, mas é só palavras, a atitude dela não demonstra nada daquilo que ela está falando, então não te interessa você, né? Não interessa para você continuar insistindo, investindo e com expectativas, né? A pessoa já mostrou, observe o que ela mostra e não o que ela fala. Colocar o seu amor próprio como prioridade, colocar você mesmo como prioridade. Você fala, não, isso aqui está destruindo o meu amor próprio, então eu vou sair fora dessa situação, não vou permitir que ela continue aqui me corroendo, vou eu me defender, né? Não esperar que os outros te defendam. Eliminar invejosos, quando você percebe que tem alguém que não quer teu bem, que está torcendo contra você, deixa essa pessoa viver a vida dela lá no canto dela, vai viver a sua. Não dê poder para que deem palpites na tua vida. Às vezes as pessoas fazem isso, ela deixa muito claro que ela quer saber a opinião dos outros. Eu quero saber o que você pensa, né, de mim, do que eu posso fazer, do que é importante. E aí ela pede um conselho e o outro se engrandece e passa o resto do tempo dando palpite. Conselho, dica é uma coisa legal a gente pedir, só que a gente só vai praticar aquilo que achar interessante. E palpite é mais do que dica. Palpite é a pessoa que vem, que fala o que ela acha que você tem que fazer na sua vida e continua insistindo e conferindo se você realmente fez aquilo que ela falou. E aí não te interessa, porque você não quer ninguém comandando, nem marionetando a tua vida do que não é bom para você, não é bom para ninguém, né? Porque você não vai estar fazendo do teu sentimento, o resultado vai ser totalmente diferente. E por fim entender que o que os outros pensam é problema deles.
Ah, mas essa pessoa pensa isso de mim, ou essa pessoa pensa isso da vida, isso me deixa chateada. É dela, você não consegue, a gente não consegue comandar o pensamento dos outros. De novo, aquela questão de expectativa, de ter uma expectativa de como a gente quer que as pessoas sejam, mas elas não, nem sempre são, né? Às vezes você quer uma coisa que se encaixa muito em você, e nem sempre essa coisa é boa também para outra pessoa, só ia ser legal ali, ia estar se encaixando contigo, mas de repente a dinâmica dela é outra. Então, deixa, se ela pensa diferente de você, ok, é a vida dela, você vai saber analisar, entender o que é bom para você e o que você considera que é verdade, o que você tem que colocar em prática e seguir em frente. Pensa nisso. Percebeu que sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento, de muita mudança aí, que muitas vezes é bem importante. Obrigada por me ouvir.